Ele é advogado, diretor-presidente da Guarida Imóveis, há 41 anos no mercado, sendo uma das mais renomadas empresas do setor imobiliário brasileiro. Eleita empresa Top Ser Humano em 2011 e 2017 pela BRHRS e em 2018 eleita por Marcas de Quem Decide, do Jornal do Comércio, como preferida e mais lembrada. Conosco aqui hoje, Júlio César Soares da Silva. Júlio, é um prazer tê-lo conosco aqui no programa Business RS. Te agradeço muito a tua vinda e queria te perguntar, o que faz da Guarida esse case fantástico de sucesso no Rio Grande do Sul e no Brasil? Pois é, em primeiro lugar, muito obrigado, Ronald, eu que agradeço o convite, né? Muitas pessoas têm me perguntado aí na rua qual o segredo do sucesso, por que tão grande esse crescimento da Guarida? E eu, sinceramente, não sei nem te responder, porque, na verdade, a gente não faz nada mais do que fazer bem feito e procurar fazer com amor. A gente ama aquilo que a gente faz. Acho que esse é o principal segredo do sucesso. Interessante, Júlio, desculpa te interromper, mas é que tu está dando uma fórmula tão simples, né, de uma empresa 41, mas será que é só isso? Logicamente que não. Por trás disso, existem muitas estratégias, né? Mas é bem simples, é fazer o que os outros não fazem. Tanto para ter sucesso pessoal quanto profissional, basta você fazer o que os outros não fazem. Então aí a gente consegue ter sucesso, porque se todo mundo fazer a mesma coisa e caminhar pelo mesmo caminho, vai chegar no mesmo lugar. Perfeito. E o que a Guarida faz hoje que outras empresas do ramo imobiliário não fazem? Bom, em primeiro lugar, nós somos uma empresa humanista. A cultura é humanista, ou seja, investe no ser humano, seja ele cliente interno, os colaboradores, ou cliente externo. Mas qualquer pessoa que entra na empresa hoje, mesmo que seja para entregar um buquê de flores, ela é vista como um potencial cliente e ela é atendida da mesma forma. A mesma coisa se for comprar um JK ou uma cobertura. Pode ter o corretor especialista em vender JK, especialista em vender cobertura, mas o atendimento, o sorriso, essa pessoa vai conseguir desde a portaria, desde o momento que chega na empresa. Essa é a linha mestra. Essa é a cultura da empresa. É a cultura da empresa. Né? E por trás disso tem muitas outras coisas que se faz, entre elas, por exemplo, a Guarida hoje é sinônimo de qualidade, inovação, são dois princípios básicos nossos, qualidade e inovação. Nós somos a primeira empresa a ser certificada pela ISO 9000, no ano de 2000, em todo o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no escopo de aluguéis, condomínios e vendas. Em quantos estados a Guarida está hoje? Nós trabalhamos só no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul. E nós buscamos essa qualificação justamente porque em 2000, ou seja, 18 anos atrás, já estávamos preocupados em procedimentar o nosso trabalho. E cada ano que passa tem melhorado, a melhoria contínua, né? Então isso faz parte da nossa cultura, a questão da qualidade, é muito forte, é muito arraigada. Eu imagino, deixa eu te ajudar aqui, que até por ser ISO 9000, cada colaborador que ingressa lá deve ter um onboarding, um treinamento para se aculturar naquilo que vocês acreditam. Tem toda uma série de estratégias, tem procedimento, tudo é procedimentado. Hoje pode sair um colaborador, amanhã entra outro, ele segue o procedimento e sabe o que tem que fazer. O que tem que fazer. E, logicamente, tem muitas integrações, inclusive tem uma integração com todos que entram na empresa, desde a portaria até a diretoria, uma vez por mês tem uma integração de 2 dias comigo. E eu falo você diretamente? Comigo. Olha que interessante. E interessante que a primeira manhã, por exemplo, eu não abordo nada da Guarida, não falo nada da Guarida. Eu falo dos segredos do sucesso pessoal. O que a pessoa tem que fazer, as características para atingir o sucesso. E no segundo dia, aí nós complementamos com as características que levaram a Guarida a sair do último lugar do ranking há 41 anos atrás, quando nasceu, para estar entre as primeiras do Brasil. Então, o que a gente fez? O que a gente faz? O que a gente fará?
porque aí eles vão se apropriar da informação. Como eles vão vender a empresa se eles desconhecem a história da empresa? Então é muito importante nesse sentido. Só voltando ainda à questão do sinônimo de qualidade e inovação. Investimos muito em tecnologia, muita inovação, sempre na vanguarda, sempre correndo na frente, e essa é a diferença da Guarida. Que fantástico. E, Júlio, me diz uma coisa, nós sabemos, os noticiários todos, eles falaram bastante sobre esse assunto nos últimos anos, que o mercado imobiliário teve problemas sérios aí, mais precisamente, acredito, de 2016 para cá, né? Como é que a Guarida se posicionou diante disso? Tu concorda com essa afirmativa de que o mercado realmente teve uma retração muito forte? Como é que tu viu especificamente 2018 e como é que tu estás vendo 2019 que se aproxima? Bom, em primeiro lugar, eu costumo falar que até me dá alergia a questão de ouvir falar em crise. Porque o noticiário bate diretamente essa questão da crise, não dá mais para suportar isso. E diga-se de passagem, parece que eles fazem questão de trazer o negativo. Né? Até quando te dão a notícia sobre o trânsito, hoje está bom o trânsito, mas com aquela voz, sabe? Mas tende a piorar. Então, mesmo que a notícia seja boa, a imprensa se preocupa em divulgar a notícia ruim. E a gente fala tanto em crise, liga a rádio, liga a TV, que fica contaminado, né? A gente acaba acreditando que ela existe. É verdade. Né? Mas a crise nada mais é do que uma maneira de esconder as pessoas atrás da incompetência. Porque eu não vou negar que crise existe, não sou louco. Eu não vou negar que agora vai melhorar, a tendência é melhorar. Eu não quero ser mais realista que o rei. Só que na crise nós temos que trabalhar de maneira inteligente para superar ela e tirar proveito dela. Porque essa crise que nós estamos terminando agora, tipo, a suposta crise, não é a primeira e nem será a última. Até porque, Júlio, nós sabemos que o dinheiro ele está em algum lugar. Na verdade, ele talvez deixou de circular com aquela intensidade em épocas chamadas normais, mas ele existe, né? Existe. E, na verdade, o dinheiro existe, tem que saber na mão de quem está. Perfeito. Essa é a diferença. E a venda sempre, desde que venda é venda, é sempre a mesma coisa. Tem alguém querendo vender, alguém querendo comprar e um produto a ser vendido ou comprado. Então, o que acontece? Vence aquele que conseguir vender mais rápido. Então, as empresas que são lentas vão enfrentar crises maiores. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, lembrando que o programa Business RS tem um oferecimento da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016, e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já já. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí, em dezembro, dia 7, 8, 9, em Ivoti, treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos com o programa Business RS de hoje, recebendo o Júlio, diretor-presidente da Guarida Imóveis, há 41 anos no mercado imobiliário,
recebeu diversos prêmios, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Júlio, no último bloco nós falávamos de crise. Uma empresa que tem 41 anos no mercado, vocês já devem estar calejados, né? Porque nós falávamos aqui agora há pouco da crise do Collor e tantas outras que o Brasil já atravessou. Qual o segredo para navegar em mares tão turbulentos e seguir em frente aí até hoje? Já que tu tocaste no assunto de mares turbulentos, se não tem como mudar as velas, vamos ajustá-las. Esse é o segredo da crise. Porque a crise, desde que o mundo é mundo, existe. Meu pai, antes de eu nascer, ou seja, eu estou com 51, vamos supor, 52 anos atrás, ele era funcionário público e já falava em crise. Ficava 3, 4 meses sem receber salário. Agora nós estamos com alguns dias atrasados, alguns meses, não sei, mas a crise persiste 51 anos depois. Então a crise, desde que o mundo existe. E nós, há 41 anos atrás, nascemos e passamos por inúmeras crises. A maior delas foi a do Collor, que tanto o rico quanto o pobre ficou com o mesmo dinheiro na conta corrente. Então vender o quê para quem? E mesmo assim nós sobrevivemos, né? Então por isso que eu digo, a crise está dentro da cabeça da gente. Diante da crise, em vez de ficar atrás de um balcão, com os braços cruzados, esperando alguém entrar com muito dinheiro para comprar o que tu não tem para vender, eu só tenho a dizer que a crise vai aumentar. Perfeito. Tem que fazer o diferente. Nós temos que fazer diferente. Pensar agora, por exemplo, nessa crise agora, nós trouxemos as locações para as franquias. Então foi uma maneira muito inteligente de ajudar o franqueado, ele aluga imóvel e ganha agenciamento, né? Se ele indicar um inquilino, ele ganha. Então ajuda o franqueado, ajuda o cliente que vai lá procurar um imóvel, que não é só venda, trabalha com locação também, ajuda a empresa, aluga mais rápido o imóvel do proprietário, é inteligente para todo mundo. Em plena crise deu certo. E traz um encontro de interesses. Então, na crise a gente tem que botar a cabeça a funcionar e aí tirar proveito dela. E foi isso que a gente fez em todas as crises que nós passamos. Interessante, para quem está nos assistindo, eu falava com o Júlio aqui nos bastidores, eu gosto muito de uma frase do Einstein, né, que é considerado como a teoria da loucura de Einstein. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar obtendo os mesmos resultados, independentes da crise ou não. Então, o que nós estamos vendo aqui com esse case maravilhoso da Guarida é isso. É fazer diferente, independente da situação, do momento, do país e o que está acontecendo. Mas, Júlio, eu quero puxar um outro assunto contigo, que vocês são um case de sucesso fantástico em relação a franquias. E isso ocorreu em 2011. Como é que isso surgiu? Qual foi a necessidade que vocês enxergaram? Como é que estão as franquias hoje? Quantas lojas próprias e quantas lojas franqueadas vocês têm? Eu gostaria que tu desse um panorama dessa área para a gente. Pois é, na verdade o projeto de franquias começou em 2010, mas a gente iniciou ele em 2011. E foi realmente um sucesso. Por quê? Porque nós recebemos grandes e importantes premiações no ano de 2011 e foi um momento ímpar na história da Guarida que a gente tinha que crescer. Porque chega um momento da empresa que se tu está indo bem, se tu está tendo bem, ou tu cresce para cima ou tu cresce que nem rabo de cavalo para baixo. Então nós não temos como botar uma plaquinha lá na porta dizendo não aceitamos mais cliente, porque o motivo do crescimento é justamente os bons serviços. Então nós precisamos crescer, só que nós não tínhamos braço, estrutura para tudo isso, para esse crescimento que o mercado estava carente e exigindo. Então nós definimos, estudamos todo o mercado de franquias, fomos em diversas capitais, implementamos um pouquinho de cada uma delas e lançamos um produto melhor. Esse foi o objetivo da franquia. E foi em 2011, hoje nós estamos com 16 agências, são 11 franquias, né? 5 agências próprias, e eu estou muito preocupado hoje com manter a qualidade, não a quantidade. Perfeito. Embora nós tenhamos franquia em Gramado, franquia em Lajeado, em Capão da Canoas, tem agência própria.
Até porque o crescimento, ele traz esse nível de preocupação, né? De vocês não perderem a essência que fez vocês chegarem até aqui. Isso nos preocupa muito em manter isso, porque isso que nos fez chegar até aqui. Então, crescer, mas crescer com qualidade, de dentro para fora. Dar o passo de acordo com a perna. Então, esse é o nosso objetivo. É continuar crescendo, investindo em franquias, porque eu, embora suspeito em falar, porque falar do filho da gente, por mais feio que seja, a gente sempre acha mais bonito que os outros. Mas é uma coisa maravilhosa. Imagina tu abrir uma franquia da empresa e já sair com 20 mil imóveis em oferta, procedimentado, com um sistema funcionando. Pronto para trabalhar. Pronto, trabalhar em rede. Tu está lá em Gramado, coloca um imóvel à venda, tu está disponibilizando em todas as 16 agências. Excelente tu me deu um gancho interessante. Como é que a Guarida se preparou para o mundo digital? E que nível vocês estão? Porque vocês têm uma agência digital, é isso? Isso. Tá, como é que está isso? Nós investimos muito nisso, na área técnica. Eu falei no início, inovação. É um dos segredos do sucesso da Guarida, é estar sempre na vanguarda. Por exemplo, nós criamos uma agência virtual que hoje o condômino nosso pode fazer uma assembleia virtual. Não precisa se reunir presencialmente. Então, por exemplo, olha só que legal. Que interessante. A pessoa, normalmente as assembleias são uma coisa chata. As pessoas às vezes não vão para não brigar com os seus vizinhos. Verdade. Assim não, a pessoa pode estar lá no Japão e pode participar. E pode votar na Assembleia, porque a Assembleia ela fica aberta por uma semana, tem um prazo, e naquele período ele vê documentação, analisa cores, enfim, vê toda a pauta da Assembleia e vota até o dia que estiver aberta a reunião. Isso é uma inovação, né? A primeira empresa imobiliária aqui do Sul a ter isso. Fantástico. Né? E a nossa agência virtual, o objetivo dela é favorecer o nosso cliente, fazer com que ele se autoatenda. Porque hoje tudo tem que ser... Hoje você quer viajar, você quer comprar passagem, pagar, escolher os bancos, né? Fazer o check-in, ver o hotel, fazer um tour pela cidade no próprio Google. E eu imagino... Sem sair de casa. Perfeito. Eu imagino que teus clientes, até por toda essa tecnologia que a Guarida traz, quando eles chegam para conversar com vocês, eles já conhecem bem o imóvel, características do imóvel, porque já viram tudo pela internet. Esse era o próximo passo que eu ia dizer. Antigamente as pessoas passavam pela rua e entravam para saber. Isso. Hoje não. Lá pelo horário da novela, as pessoas se reúnem em casa, a família, o que tu acha desse imóvel e tal. Aí já chegam na empresa... Ou muitas vezes, olha só a inovação que nós criamos, aluguel express. A pessoa vê o imóvel, visita virtualmente, aí evidentemente para fechar o contrato ele tem que visitar fisicamente o imóvel. Perfeito. Mas feito isso, ele manda o cadastro online, nós investigamos ele rapidamente, por uma parceria que a gente tem com a Porto Seguro, aí teria que ser seguro fiança. Certo. Rapidamente. Fizemos a vistoria, já está pré-aprovada. Então, a gente manda... Esse processo todo leva quanto tempo? Mais ou menos 3 horas. 3 horas? Nossa. E aí o inquilino recebe o contrato virtual na casa dele, sem ter que ir no cartório, como era antigamente ele e os seus fiadores. Ele assina digitalmente o contrato. Ou seja, ele pode alugar um imóvel sem sair de casa. E aí ele manda para nós. Aí no momento que a gente recebe, a gente manda um motoboy entregar a chave para ele aonde quer que ele esteja. Fantástico. Esse processo dura em torno de 3, 4 horas no máximo. Excelente. Então isso é tecnologia, isso é usar e abusar da tecnologia. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? E aí o que acontece? Quem está fazendo isso está tirando proveito. Perfeito. Quem não está fazendo isso está em crise. Júlio, nosso papo está ótimo, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí, em dezembro, dia 7, 8, 9, em Ivoti, treinamento vivencial
Guerreiros não nascem prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos com o programa Business RS de hoje, recebendo Júlio César, diretor-presidente da Guarida Imóveis, há 41 anos nesse mercado super competitivo. Júlio, nós vamos falar agora de premiações, né? Vocês têm N premiações, gostaria que você citasse algumas aí, as mais significativas, porque são tantas. Como é que a Guarida fez para chegar lá? Né? Como é que vocês estão recebendo esses reconhecimentos? Enfim, fala para nós um pouco disso tudo. Pois é um tema bem instigante a questão das premiações, eu gosto muito de falar, porque uma empresa imobiliária, em tese, só aluga, compra e vende ou administra condomínio, em tese, né? Mas por detrás disso nós temos um grande trabalho e outro tipo de filosofia de vida. Por exemplo, a questão social, a questão ambiental, nós estamos sempre ligados a essas campanhas também. Mas como uma empresa que saiu do último lugar do ranking há 41 anos atrás para estar entre as primeiras hoje, eu fico muito feliz e honrado em dizer que nós recebemos aqui no Rio Grande do Sul o prêmio como segunda melhor empresa para se trabalhar. Né? Agora, 2018? Não, em 2011. 2011, certo. Foi feito um questionário aplicado pelo Instituto Great Place to Work, né? em conjunto com a revista Manhã. Então, eles fazem todo ano, feito né? um questionário, eu nem tive acesso a esse questionário, foram meus colaboradores que responderam e nos deu, então, o segundo lugar como melhor empresa para se trabalhar no Rio Grande do Sul. Olha que fantástico. Aí nos passaram para o Brasil, a nível Brasil, e eu não sabia que ia concorrer. E concorremos e tiramos o 7º lugar como a empresa melhor para se trabalhar a nível no Brasil. Para minha surpresa, nos remeteram então para a América Latina. E entre as 50 melhores empresas para se trabalhar na América Latina, nós tiramos na época, em 2011, o 22º lugar. Então isso realmente eu devo aos meus colaboradores, que são fantásticos, tenho orgulho em trabalhar na Guarida. Quantos funcionários hoje tem a Guarida? Hoje nós estamos em torno de 440 funcionários. Olha. E mais 350 corretores associados. Fantástico. Atendendo as 16 agências, cerca de 110 mil clientes. Olha, que base, hein? Então, esse prêmio eu gosto muito de falar. Nós temos também uma universidade própria, a Universidade de Guarida, que foi em 2011 motivo de premiação da ABRH aqui como top ser humano, 2011. Aí nos remeteram também para o Brasil, nos chamaram para receber o prêmio lá, que nós tínhamos ficado entre as 3 primeiros colocados. Chegamos lá, tiramos o primeiro lugar como case no Brasil. Quase infartei. Né? Bom, e aí, em 2013, nos convidaram para ir no Panamá, num encontro da ABRH, para representar o Brasil como case da Uniguá. Então, da Universidade de Guarida. E por que o case? Porque não é apenas uma universidade corporativa. Porque a universidade corporativa te faz aprender a trabalhar naquele serviço, determinado serviço. Não, a nossa Uniguá ela é voltada para o pessoal e profissional. Então tinha aulas de psicologia, né, aulas de oratória, voltadas para o ser humano, para o crescimento do ser humano. Isso que foi o motivo do case. Perfeito. E vocês tiveram premiações recentes agora, né? Tivemos em 2018 do Marcas Quem Decide. Do Jornal do Comércio. Pelo 13º ano consecutivo, nós somos eleita a mais lembrada ou preferida do Jornal do Comércio há 13 anos. 13 anos já. 13 anos. Então isso é motivo de... Porque isso é o público que responde essas pesquisas, não somos nós. Perfeito. Então isso nos dá a garantia de que estão satisfeitos com o nosso serviço. E continuam no caminho certo. E continuamos nesse mesmo caminho, procurando sempre fazer melhor do que fazíamos antes. Eu costumo dizer, eu não gosto da palavra concorrente, eu gosto da palavra colegas.
Porque o mercado está aí para todos. Perfeito. Né? E a gente tem que concorrer com a gente mesmo. Eu tenho que fazer hoje algo diferente do que eu fiz ontem, porque isso vai me garantir que eu não vou ficar, então, em uma situação cômoda. Dentro dessa linha, Júlio, se tu tiver que citar alguns fatores que fizeram vocês ganhar todas essas premiações, quais seriam? É justamente a cultura humanista, né? Acho que pessoas, então, investir em pessoas. Todos, no caso de ser a melhor empresa para trabalhar, são pessoas. Perfeito. Atender bem e ganhar o prêmio do Marcas Engrandecidas e ser reconhecido são pessoas, são clientes externos e clientes internos. Porque eu não entendo que possa existir outra forma. O cliente interno tem que ser tratado como uma pessoa muito importante, competente, para feliz atender bem o cliente externo. E deixa eu te fazer outra pergunta, porque eu imagino que o nosso telespectador deve estar pensando, uma empresa que tem 41 anos, vocês iniciaram lá pela década de 70, aproximadamente, é isso? 77. 77. Eu também tenho 30 anos de carreira, passei por várias fases do mercado, e ela foi fundada por vocês, pelo teu pai, foi fundada por quem? E a pergunta é o seguinte, naquela época não existia esse foco humanista. Não, sempre existiu. É isso que eu gostaria que você explicasse para o nosso Na público. verdade, a empresa foi fundada em 1977 por 3 irmãos, né? Airon, Ederon e Andara. Mas na fundação eu entrei. Em 77 eu entrei para trabalhar com 10 anos. Olha que fantástico. E na época não era tido como trabalho escravo, porque eu quis. Né? Fui convidado e eu quis. E por ser irmão, eu já ganhei um cargo de gestor na época. Entrei como chefe do cafezinho. Chefe do cafezinho, muito boa essa. Então, e aí comecei a minha carreira. Né? Mas os meus irmãos têm esse princípio humanista até hoje. Desde sempre? Desde sempre. Isso aí foi desde o primeiro dia que a gente abriu as portas. Então foi esse o objetivo que fez com que a Guarida saísse do último lugar e estivesse entre as primeiras hoje. Que maravilhoso. Júlio, eu gostaria que tu desse um recado para o nosso público, para os empresários, para os colaboradores que estão nos vendo, né? Uma mensagem da Guarida, uma mensagem pessoal, profissional, enfim, a palavra é tua. Eu gostaria apenas de agradecer essa oportunidade, Ronald, e dizer para o telespectador que desligue a televisão e não acredite mais em crise. Porque saber transformar dificuldades em oportunidades é aquilo que distingue o homem sábio do homem comum. Então sempre há uma maneira de se fazer melhor. A gente tem que estar evoluindo e aberto e disposto a isso. Porque com certeza as oportunidades aparecem e o universo conspira a nosso favor. Perfeito. Tivemos um programa maravilhoso, espero que você tenha gostado. Na semana que vem nós voltamos com um programa inédito. Até lá e um grande abraço.